Vamos abrir a palavra do Senhor, a nossa Bíblia aí, mais uma vez, irmãos, no texto de Timóteo. Primeira Timóteo capítulo 4, vamos relembrar aí um pouquinho daquilo que nós estamos tratando. Hoje é a última aula sobre a influência do satanismo, né? Dentro dessa sequência aí de seitas, heresias. E vamos relembrar, portanto, aí o verso 1º, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1º. Vamos ler todos juntos? Diz assim a palavra do nosso Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Todos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Nós temos chamado a sua atenção para o fato de que uma das estratégias que Satanás usa dentro da igreja é desvirtuar o ensino, né? É desvirtuar as verdades que a palavra de Deus apresenta, e de modo sutil, como ele fez com Cristo durante a tentação no deserto. Ele usa da palavra, né, mas de uma maneira, com uma interpretação errônea, errada, e assim, da mesma forma que ele tenta fazer com o próprio Deus encarnado, ele faz conosco. E é muito comum nós encontrarmos pessoas que se dizem crentes, que seguem hipoteticamente as Escrituras, e que utilizam de ensinamentos distorcidos da palavra do Senhor para assumirem algumas práticas no dia a dia. Isso é uma das estratégias de Satanás para nos conduzir para longe de Deus. Uma vez, irmãos, que nós estamos estudando na quarta-feira, né? Um dos pecados proibidos pelo terceiro mandamento é justamente desvirtuar o ensino da palavra do Senhor. Isso é tomar o nome de Deus em vão. É falar que apresentar um Deus que não é o Deus das Escrituras, apresentar um ensino que não é correspondente com o ensino da palavra do Senhor. E por conta disso, o resultado final dessa estratégia maligna é que alguns abandonem a fé, alguns apostatarão da fé, deixarão a verdadeira fé, porque acabam, na sequência, né, tendo aí a consciência cauterizada e desprezam a verdade, ou o conhecimento pleno da verdade, como o apóstolo Paulo nos ensina na totalidade aqui de Timóteo. Tendo isso em mente, um dos perigos, portanto, do satanismo, né, ou da estratégia de Satanás, é justamente, através do ensino, nos conduzir para longe de Deus. Nós já caminhamos bastante coisas aí relacionadas a essas estratégias de Satanás, e hoje quero relembrar rapidamente aqui as características do satanismo filosófico. Lembrando aí, né, que nós tratamos semana passada as quatro possíveis formas de satanismo. E aí, dentro do satanismo filosófico ou científico, que foi aí sistematizado, vamos assim dizer, pelo LaVey, nós chegamos a alguns princípios ou as leis do satanismo. Então eu quero relembrar isso, porque uma vez nós conhecendo o que o satanismo já introduziu na nossa sociedade, no nosso modo de enxergar o mundo, nós já vamos ficar um pouco mais atentos. E aí depois pegamos a sequência. Então nós vimos no final da aula passada, o slide 20 aí, Mateus. Você já chegou aí, beleza? As principais doutrinas, né, do satanismo. Isso está descrito, sintetizado da chamada Bíblia de Satanás. Tá? Então existe um livro, produzido pelo LaVey, então a Bíblia de Satanás. E aí, dentro do ensinamento da Bíblia de Satanás, nós temos sintetizado esses princípios aqui, que inclusive, como eu já citei semana passada, é retirado lá do site do Centro Apologético
pesquisa apologética cristã, né? Então, se você tiver interesse depois de aprofundar no assunto, é uma instituição que faz um trabalho interessante aí no combate às seitas e às heresias. Tem vários assuntos lá e várias denominações. Se você tem interesse em estudar sobre isso, é um site que você deve visitar, tá bom? Então, o primeiro ponto aí, a primeira doutrina do satanismo é: tudo pode. Não existe a ideia da abstinência, não existe a ideia do autocontrole, de passar vontade. Tudo pode. A licenciosidade ao invés da abstinência. Na perspectiva bíblica, o ensinamento é que nós vamos abrir mão em favor do outro, né? A abnegação, a questão de deixar, de passar vontade por amor a Deus e amor ao próximo, é um princípio cristão. No princípio da Bíblia de Satanás é o seguinte: não passa vontade, não. Tudo que você quiser fazer, faça. Você não precisa buscar esse autocontrole, essa moderação, né? Viva com o pé na jaca para sempre, né? Então, tudo pode. Esse é o primeiro princípio. Segundo, a existência vital e não sonhos espirituais ilusórios. A vida é agora. Não fique pensando em eternidade, não fica pensando em vida após a morte, não fica pensando, a vida é agora, aproveita agora. O que você tem que fazer, faça agora. Parece slogan de cartão de crédito, né? Então, mais ou menos isso, né? Você está com vontade, compra agora, depois você vê como você paga. A vida é uma só. Não é assim? Toda isso é influência satânica. Deus fala: olha, junta, seja moderado, aprenda a passar vontade, porque o dia mal pode vir, você tem que estar preparado, né? Viva a sua vida em função do céu, não em função da terra. O satanismo vai justamente falar o contrário. Não, a vida é agora. Enquanto você está em escola dominical, um dia lindo, ensolarado desse, para com isso. Vai curtir. Aproveita. Você pode adorar a Deus, inclusive vivendo. Não precisa ter compromisso com Deus e crescimento espiritual. Você vai glorificar a Deus andando de skate num domingo lindo como esse. Não precisa vir na igreja. Não passe vontade. Faça aquilo que o seu coração manda. Olha, essa é a mensagem, irmãos, que a gente é bombardeado praticamente todo dia, toda hora, e pelas mídias sociais, pela televisão, né, pela publicidade, que é aquela divulgadora desses princípios hedonistas, né, dessa questão da busca do prazer sempre, né? Então, cuidado. Terceiro, sabedoria incontaminada e não a hipocrisia do auto-engano. Ou seja, siga o seu coração. Deus não existe. Essa sabedoria que a de Deus apresenta como algo que você tem que buscar, você já sabe. Você já é sábio para saber o que você tem que fazer da vida. Então siga o seu coração. Só que a palavra do Senhor vai dizer justamente para você o seguinte: o seu coração é enganoso, e é do coração do homem que procede todos os maus desígnios. E aí ele põe uma lista lá terrível. Então a Bíblia diz: cuidado com o seu coração, guarda o coração na palavra, para não pecar contra Deus. Ou seja, busque nas Escrituras a solução da sua vida, e não o seu coração. Aí o que se diz hoje, né? Você pega essas sériezinhas, essas novelinhas teens, né? Essas novelinhas de adolescentes. O principal ensinamento que Malhação, a maioria dessas séries que apresenta é o seguinte: siga o seu coração. Esse é o pior conselho que você pode dar para alguém. Porque seguir o coração é seguir os maus desígnios, é seguir uma inclinação pecaminosa. O padrão do Senhor é: siga a palavra, siga os ensinamentos,
Esse que deveria ser o padrão. Quarto, bondade merecida. O satanismo ensina você a ser bom? Sim. Olha que coisa maravilhosa. Satanás te ensina a ser bom, só que essa bondade é merecida. Você não vai desperdiçar amor com aquele que não é digno. Ou seja, ajude quem te pode ajudar. Então, esse é um princípio satânico. Pastor, eu vou ajudar uma pessoa que nunca vai ter a possibilidade de me ajudar? Não, isso aí é perder tempo. Fazer caridade, isso é perder tempo. Você vai ajudar quem vai poder te ajudar. Uma mão lava a outra. Então, você vai fazer graça, vai ser bondoso com quem pode te trazer um benefício. Né? Então, você vai ser chegado dos ricos, você não vai ser chegado dos pobres. E o pobre não vai te ajudar em nada, então por que você vai ficar gastando tempo com esse povo? Né? Você tem que ser agradável com quem pode te abençoar, não com quem vai precisar da sua ajuda. Então você vai ser bom, o satanismo te ensina a ser bom, mas é uma bondade seletiva. Você vai ser bom só com quem vai te trazer um retorno. O que mais? A vingança ao invés do perdão. Amor ou amar é coisa de fraco. Faça com o outro antes que ele faça com você. E se porventura ele fizer antes, então você pague na mesma moeda e com juros. Ou seja, então, o ensinamento satanista é, dentro dessa sequência lógica, né? Uma vez que você está pensando só no seu umbigão, né? No seu próprio ventre, então a questão é a seguinte: se há a possibilidade de alguém te trair, traia antes. Se há a possibilidade de alguém puxar o seu tapete, puxe você o tapete antes. Mas se porventura você não fez isso e a pessoa fez contigo, então agora você vai pagar na mesma moeda e com juros. Então esse negócio de perdoar, de relevar, de deixar Deus cuidar das coisas, ao Senhor pertence a vingança, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não, esses princípios você joga fora. Você que tem que resolver o problema. Porque quem não faz poeira, com poeira. É assim que a filosofia motivacional te ensina. Se você não faz poeira, você come poeira. Então, meu amigo, sai na frente. E sai fazendo poeira para os outros comer a poeira. E se porventura alguém fez comer poeira, agora você faz ele comer um monte de areia inteira, não só a poeira. Você vai dar com juros. É princípio, irmão, da busca pelo sucesso, pela fama, pelo poder, a ideia de que você é quem faz sua história. Tá bom? E lembrando ainda, sexto ponto, o foco pessoal ao invés da compaixão e da empatia. É a seleção natural. Cuide de você, em primeiro lugar, e deixe os fracos para trás, que são os vampiros psíquicos. Existem pessoas na sociedade que os caras são vampiros psíquicos. O cara não vai mudar de vida, os caras só... É o uruca. Então esse uruca, seleção natural. Quanto antes ele morrer, melhor para todo mundo. O cara não produz nenhum benefício para a sociedade, que morra. Então vai lá na praça central da cidade, joga álcool e põe fogo naqueles que estão dormindo na rua. Que imposto esse cara paga? Que benefício ele traz para a sociedade? Fica enfeiando a cidade? Então, melhor que morra. Olha só. Essa é uma prática que a gente vê de vez em quando acontecendo, mas é fruto do quê? Desse princípio de eliminar os fracos, eliminar os doentes, eliminar aqueles que estão dando trabalho. É quase uma eugenia. Você vai começar a tirar. A pessoa tem deficiência, mata. A pessoa não consegue produzir nada, some com ela, elimina, extermina. E isso é trazido dentro, inclusive, irmãos, do contexto de igreja. No contexto de igreja, nós sempre vamos ter pessoas que vão estar passando dificuldade, até a questão de personalidade, aquela pessoa que é sempre, vai ser o dodói, que você vai ter que sempre estar ali,
sustentando, acolhendo. Dentro da visão do satanismo, fala, não, vamos embora, mata, pisa na cabeça logo, né? Quebra o pescoço, para parar de dar trabalho. E a perspectiva do cristianismo é justamente ao contrário, né? Por causa do débil na fé, eu deixo de fazer até as coisas que são lícitas. Por causa do débil na fé, eu vou sustentá-lo, eu vou animar os desanimados, eu vou ter paciência com todos. Lembra de Tessalonicenses? Então, é o outro padrão. E aí tem gente que vem para a igreja que aí quer aplicar um princípio satânico dentro da igreja. Pastor, coral. Pastor, ele é desafinado, pastor. Não, pastor. Manda embora da igreja, pelo amor de Deus. A pessoa não consegue ver que ela é desafinada, pastor. O senhor está deixando ela cantar no coral, pastor? Porque para o Senhor nós temos que fazer o melhor. Então, e o melhor na cabeça dessa pessoa é você tirar a ovelhinha fanha e a desafinada do coral. Na cabeça dela esse é o melhor. Mas na cabeça de Deus é acolher todo mundo. Toda parte do corpo é importante. Certamente tem alguma parte do seu corpo que você não gosta, né? Vamos fazer uma pesquisinha aqui. Põe, você tem alguma parte do corpo que você mudaria? Tem gente que muda mesmo. Mas tem parte do corpo, meu nariz, o meu desvio não sei do que, o meu, como que chama esse negócio aqui? Meu Deus, nunca tinha ouvido falar isso. Como que chama? Lóbulo. Ó, aprendeu nova essa agora, hein? Comigo, eu não sabia. Isso aqui meu é grudado, eu queria ter solto, livre, sei lá eu das quantas. Então tem alguma coisa que você não gosta. Você arranca fora o que você não gosta. Minha mão é minha torta. Você corta fora? Não, né? Então mesmo você não gostando, você não corta. Por que na igreja você tem que cortar? Todo mundo que alguém não gosta. Porque o timbre não é aquele que é agradável aos seus ouvidos. Mas no satanismo o que se faz? Corta, manda embora, afoga na banheira, por aí. O que mais? O homem é como um animal. Então veja, satisfaça as suas pulsões. Está com vontade? Faça. Você é um animal, satisfaça os seus desejos, as suas pulsões, sejam em qualquer área, né? Igual um animal. Está com vontade, vai lá e faz. Seja pulsões sexuais, pulsões de vício, sei lá o que for, faça. Não satisfaça. 8. O pecado é bom. O pecado é gostoso, conduz à satisfação física, mental e emocional, né? Então a ideia da ostentação, da beleza, do hedonismo, o pecado como algo atrativo. Não é à toa que as pessoas se gabam dos pecados que fazem, né? Tem gente que põe em rede social, né? O pecado que faz, beber todas, ou então sair com todas. O cara põe lá as fotos, todo mundo ele saiu, quando ele for sair. Veja, o prazer, o pecado como algo de ostentação e beleza. E mesmo quando ele faz um bem, alguma coisa, justamente para receber, põe lá também, porque de certa forma ele está se autopromovendo, né? O marketing pessoal. Isso é busca do prazer. Por que as pessoas vivem, a Clarissa fala, né, na vitrine? A rede social, de certa forma, se torna uma vitrine. Tem gente que não consegue passar um mês sem pôr nada na vitrine, para justamente se autopromover, né? Para colocar. A filosofia CVC. Você é pobre como eu, já viajou pela CVC, você já deve ter ouvido essa, né? Os guias CVC chegam para você e falam o seguinte: rapaz, você guardou dinheiro a vida inteira para viajar essa semaninha,
Então faz o seguinte, tira uma foto num lugar bem bonito e posta. Cada um tem a vida que merece. Já ouviu isso? Hã? Aí a gente faz, é verdade, verdade. Só que aí você volta da viagem do CVC e continua com a filosofia. Né? E foto é um negócio absurdo, né? Às vezes você está com uma bacia em casa, mas dependendo do ângulo que você tira a foto, parece que é uma piscina de 5 por 10. Já viu isso? Não é à toa quando você aluga alguma coisa só pelas fotos, você chega lá. Já viu isso também? Tem gente que faz, né? A foto do site e a foto real. Que o cara tira sem o ângulo exato. Então o cara na foto assim parece uma piscina sem aquela borda infinita que eles falam. Mas só foi o ângulo. Aí o cara chega lá e é uma piscininha de 1000 litros, daquela de plástico que a gente usava na minha época de criança. Então cuidado, irmãos. Esse negócio do hedonismo, da busca pelo prazer, de se colocar na vitrine sempre, de mostrar para os outros, né? Tira foto do arroz e feijão com ovo, né? E põe um manjericão em cima e escreve ovo gourmet, né? Então, cuidado. Esse negócio de buscar, né, a ostentação, isso não é influência cristã, isso é influência do satanismo. Tudo bem? O que mais? Satanás é o melhor amigo da igreja, né? Por quê? Porque o antagônico é essencial, o inimigo é essencial. E a ideia que a Bíblia de Satanás apresenta é que o fato das igrejas saberem da existência de Satanás faz com que o crente ora mais, faz com que o crente busque mais a Deus. Então veja, Satanás é um bom amigo da igreja. Então não tem problema de você, inclusive, aceitar algumas dos princípios de Satanás dentro da igreja, porque isso vai fazer bem para você. Relembrado isso, então nós vemos que, em suma, o satanismo filosófico ou científico prega que se libertar dos conflitos da ética cristã e da abstinência pessoal é a verdadeira salvação, é a verdadeira libertação. Se libertar, vou colocar entre aspas aqui, da culpa. Porque quando a lei te fala o que é certo e errado, ela te traz culpa. Então o satanismo propõe para você desprezar o princípio da lei de Deus, da ética que o Deus estabelece, porque se você se livrar da lei de Deus, você vai se livrar da culpa e da condenação. Olha que maravilha. E aí então você vai viver livre, porque não vai ter culpa, não vai ter condenação, não tem ninguém mais apontando o dedo para você. E aí eu te pergunto, você acha que a nossa sociedade tem sido influenciada por esses pontos do satanismo? Sim ou não? Sim, né? Agora você não precisa responder não, mas só pensar. Mas será que só a sociedade tem sido influenciada, ou será que eu e você temos sido influenciados por esse tipo de filosofia? Será que o meu cristianismo de fato é um cristianismo influenciado por Cristo? Ou será que já tem alguma coisa que não é pura? Lembre, a estratégia de Satanás não é mudar completamente o ensino, é simplesmente fazer uma pequena mudança. É pegar a xícara de sal e jogar uma colherada de açúcar refinado. Dá para ver a diferença? Não dá. Só que na hora que você for usar o sal, aí o negócio não vai salgar como deveria. Porque tem o que no meio? Açúcar. Então essa é a principal estratégia. Agora, se ele jogar uma colher de café, de pó de café, na mesma xícara de sal, você vai usar aquele sal? Não, você fala, pô, tá impuro. Fica na cara que aquele negócio é diferente. Agora, Satanás é mais esperto que a gente, irmãos. Ele não vai jogar um pó de café, uma colher de pó de café na xícara de sal. Ele vai pôr açúcar refinado. Porque
que aí visualmente você não consegue observar, mas na hora que você vai provar, aí você sabe que aquilo lá não é puro, aí você sabe que aquilo lá não é verdadeiro. É o que ele tem feito com o cristianismo. Ele tem colocado uma colherada de açúcar no sal. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e devemos salgar. Mas ele vem e joga um pouco de açúcar, porque ele torna o cristianismo um pouco mais doce. Não precisa ser assim, não. Não precisa desse jeito, não. Tem que ser um pouquinho mais tolerante. Né? Ou como eu ouvi essa semana, o pastor é um cavalo machista. Cara, exige muita coisa. Não, tem um cristianismo mais legal, um negócio mais bonitinho. Entendeu? Irmão, sal tem que ser sal. Porque se ele perde o sabor, ou se ele é contaminado, é a mesma ideia, para que ele serve? Para nada. O que você tem que fazer com ele? Jogar fora, para ser pisado pelos homens. É a ideia lá do ensinamento de Jesus. Então, cuidado. O que Satanás quer fazer com a sua vida é colocar uma colher de açúcar na sua xícara de sal. Ele não vai colocar outra xícara de açúcar, porque aí vai aumentar demais o volume, todo mundo vai ver. Não. É só uma pitadinha só que ele quer colocar, né? Uma colherinha só de açúcar, mas aí já deixa de ser sal, já deixa de salgar do jeito que tem que ser, e aí não serve para mais nada, senão para ser lançado fora. Tudo bem, irmãos? O que o satanismo então quer fazer como estratégia? Quebrar o absurdo. Os professores de colegial já chegam dessa forma, né? Duda sabe do que eu estou falando. Certamente você já tem idade suficiente para entender que a Bíblia, mesmo sendo muito importante, é apenas um mito. Ele confrontou a Bíblia? Não, diz que a Bíblia é. Então, só que ele acrescenta um detalhezinho, que é o açúcar no sal aqui. Todas as histórias bíblicas é apenas um mito. E aí ele já coloca na cabeça do adolescente que se ele não entende que a Bíblia é um mito, então ele não é maduro. Ele começa a conversinha fiada dele dizendo: você já tem idade e maturidade suficiente para compreender que apesar da Bíblia ser importante, ela é apenas um mito. O que ele fez, esse servo de Satanás? Ele já chegou para o adolescente e sugestionou o adolescente que se ele quer o respeito da classe, quer o respeito dos colegas, que é tão importante na fase da adolescência, né? E ele tem maturidade, se ele é um adulto já, então ele tem que entrar e assinar embaixo dessa afirmação que a Bíblia não passa de ser um mito. Porque se esse adolescente se levanta e fala: não, meu amigo, a Bíblia não é um mito não, é a palavra de Deus revelada. Aí o professor: coitado, ainda acredita em Papai Noel. Olha a luta, irmãos, que seu filho passa. Porque isso está acontecendo lá com o seu filho no colégio. E aí ele não consegue se posicionar, porque se ele se posicionar, ele vai ser taxado como aquele que acredita em Coelhinho da Páscoa e Papai Noel, e que não tem maturidade suficiente para compreender que a Bíblia é só um mito. Então ele quebra o absurdo. Machista, a Duda está falando, além de ser um mito, e um mito, né, patriarcal, porque foi escrito por homens, para moldar a sociedade a uma escravidão às mulheres. Então você é um tapado que acredita em mito e ainda machista. Irmãos, a guerra é complicada. E aí ele vai quebrando o absurdo na cabeça, vai tirando algumas verdades essenciais, e aí dali a pouco a palavra de Deus ela deixa de ser normativa
de trazer normas para a nossa vida e passa a ser apenas uma sugestão. Estilo Ministério da Saúde adverte. Fumar faz mal para a saúde. É uma advertência. A Bíblia é uma advertência, não é uma verdade absoluta, não é algo normativo. Então, a Bíblia adverte, não é mais uma posição, a Bíblia exige, a Bíblia te manda, a Bíblia te ensina, a Bíblia te admoesta, a Bíblia te instrui. Relativismo absoluto, tá? Então quebra a ideia do absurdo. Não, Deus soberano, sem invenção. Juízo final, você vai ser julgado pelas coisas que você não fez, teve vontade e não fez. Então, quebrar o absurdo. Satanás, ele é bom. Lembra que nós vimos no 9º ponto lá? O diabo é o melhor amigo da igreja. Então Satanás é bom, ele quer que você viva a vida o melhor possível. E mesmo ele sendo o vilão, dentro da visão cristã, o vilão tem sua beleza. Nós precisamos, na verdade, entender o mal. Satanás quis o nosso bem, ele quis que nós compreendêssemos, conhecêssemos o bem e o mal. Deus que queria que a gente ficasse ali bitoladinho no padrão. Satanás não, Satanás vem te dar a oportunidade de conhecer novas experiências. Então, Satanás é bom. Aí você vê, dentro do padrão contemporâneo, né, os filmes de Hollywood, né, nesses últimos 5 anos, se você fizer uma pesquisa, você vai ver que a ideia do herói deu lugar agora dos vilões. Talvez o que mais fez sucesso agora ultimamente é o lá que era o Coringa, né? E todo mundo falou, gente, coitadinho, agora sim dá para entender o Coringa. Que vida, meu. Então, é justificável ele ser o Coringa. É justificável. Justificável. Eu não assisti o filme, mas vi alguma coisa. É justificável ele dar um tiro na cara do outro lá. Então é a vida que o cara teve. E aí você olha para a sua própria vida e fala assim, minha vida também não foi fácil não. Minha vida foi complicada, meu amigo. Meu pai era terrível, minha mãe era terrível, eu não me sentia amado. Ou eu perdi meu pai e minha mãe quando era muito cedo. Eu tive, minha vida, olha, vai justificar também eu dar um tiro na cara de alguém. Porque a minha vida também não foi fácil. E não tem mal nenhum nisso. Eu não preciso perdoar, eu não preciso... Não, porque a vida foi difícil. Então ele começa, e outra, com essa fachada de filmezinho hollywoodiano, o que acontece? Ele vai inculcar isso na cabeça de quem? Dos mais novos. Folclore. Sim. Um folclore. Nas apostilas, a Arca de Noé é folclore. Algo que arqueologicamente é comprovado. Você tem mecanismos arqueológicos que comprovam a arca. Você tem argumentos científicos que comprovam o dilúvio universal. Tanto cientistas defendem isso, que provam isso cientificamente. E aí você chega no Brasil, um pedagogo tapado, certamente, né? Com uma ideologia específica, vai e produz uma apostila que coloca como folclore a ideia do mito, né? O folclore como a Arca de Noé, o dilúvio, tudo como mito. Então, você vai
tirando, né, relativizando as verdades e coloca isso como algo vexatório, né, de vexame, né? Ah, você acredita nisso? Iguala com a mula sem cabeça e qualquer outro mito que por aí tem. E usam, irmãos, aquilo que está dentro da sua casa. Tem um amigo, um presbítero amigo meu, conversando recentemente, ele tem 2 filhos pequenininhos. Aí disse que ele estava na sala e ele começou a ouvir o menino dele. Oi, meu amor, como eu te amo, seja bem-vinda. Ai, como você está lindinha. Eu falei assim, fulano está tão carinhoso com a irmãzinha, o que é isso? Aí ele chegou lá, não era com a irmãzinha, era uma formiguinha que tinha entrado no quarto dele e ele estava dando as boas-vindas. Se fosse uma barata, ia fazer a mesma coisa. Aí, disse que ele pegou e falou, fulano, o que é isso? Ah, papai, porque todos os bichinhos, como é que Deus criou? Todos os bichinhos devem ser amados e respeitados. Por isso que nós não podemos matar. E aí o menino, acho que tem 4 anos, não quer comer mais frango. Um belo dia a mãe põe lá, vai com uma colchona de frango lá, eu falo, vamos. Não, mamãe, não posso comer. Por que, filho? Comer carne, pra você crescer, ficar forte. Não, não posso comer. Exatamente. Não posso comer, mamãe. Por quê? Porque todos os animais merecem ser amados. E teve que matar o franguinho. Então eu não posso comer. Aí ele falou assim, pastor, ninguém ensinou isso pro cara. Ele ensinou, né? Você sabe quem que ensinou isso? Discovery Kids. É desgraça. Desenhos lá, é tudo ideológico, meu irmão. E você deixa o seu filho 12 horas por dia assistindo o desenho. Vai ensinar ideologia de gênero para ele, vai ensinar veganismo como se fosse o padrão, e Deus se torna mal porque Deus criou os animais para serem para nossa subsistência. Olha que Deus malvado. Então, cuidado. Vai lá, Márcio. São nossos irmãos em Cristo. Olha que coisa. E veja, irmãos, a ideia de apresentar o animal como um ser almado. Qual que é a diferença da criação? Você vai pegar na criação que todos os seres criados são seres viventes. E que com o homem há uma diferencinha. Que diz que Deus soprou o fôlego de vida, soprou no seu espírito. E ele passou a ser alma vivente. E essa é a grande e única diferença entre nós e os animais. Todos fomos feitos do pó, aquela ideia toda, mas o homem passou a ser alma vivente. Todos os outros seres vivos, criados, são seres viventes. Ontologicamente falando, vamos talvez usar dessa forma, a sua samambaia é igual ao seu cachorrinho. Aquele cacto que você nem joga água nele, é igual ao seu peixinho dourado. Todos eles estão no campo de seres viventes. Morreu, acabou. Só que aí nesse processo de influência para desconsiderar a criação de Deus e o padrão de Deus, você começa a igualar os animais e todos os seres viventes aos seres humanos. Então hoje você tem já aniversário de cachorro, parabéns cantado em latim, mas não latim antigo, latim canino, né? Au, 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 au. Já viu isso? Hã? É.
Nós vimos um vídeo aí, né? O cachorro baixa a cabeça assim, porque tá filmando ele, coitado. Eu falo, meu Deus, né? Mas tá lá, canta parabéns pra você, pro cachorrinho, com um chapeuzinho de aniversário, balãozinho, gasta-se não sei quantos, né? Para se fazer o aniversário do cachorrinho, porque ele é gente como a gente. Não estou querendo dizer para você que você não vai tratar os animais e as suas plantinhas para a glória e honra do Criador. Você tem que tratar bem, cuidar bem, fazer o melhor para eles. Só que a ideologia que está sendo ventilada é que você coloca a criação acima da coroa da criação. Porque diz que os homens são a coroa da criação. E aí você coloca acima. E o pet tem mais valor que o filho. E aí morre, você tem que agora tem que ter o jazigo canino. Você tem que gastar com funeral. Tem velório. Você contrata a gente para chorar pelo cachorro que morreu. Olha que coisa. Tinha antigamente povo, né, que ia para os velórios tocar violão e chorar. Agora você tem para os animais. Não vai demorar muito, porque como a maioria do Brasil é católico, você vai ter já missa de 7º dia para cachorro. Já tem? Eu estou atrasado, tá vendo? Já tem. Porque agora o cachorro, de uma hora para outra, passou a ter alma. Mas se ele tem alma, ele precisa de um redentor. Olha só. E ele precisa de um céu. Daqui a pouco você vai ver isso. Se já não tem, porque eu estou atrasado. Já tem isso também? Tem, aí. Culto pet nas igrejas, claro. Aí pega lá o Salmo 150, todo ser que respira, louva o Senhor. Traga o seu animalzinho. Olha que coisa linda. Traga o seu animalzinho. Próximo domingo, culto pet, traga o seu animalzinho. É um convívio, mas nós vamos louvar a Deus pelo... Porque na verdade, nós vamos louvar. Claro, nós vamos louvar a Deus pela criação, mas nós não vamos endeusar a criação e não vamos mudar o patamar criado. Ele é ser vivente. Vamos lá. Sim. Leva o cachorro na creche. Virou criança. Criança dá trabalho. Não faz conta não. Se você fizer conta, você não vai querer ter nem meio filho. Está muito gasto. Um pet, mesmo você comprando a melhor ração, você vai gastar muito menos. E outra, você tendo sorte, né? Ele vai usar só 10, 15 anos da sua vida. Agora um filho não. Um filho pode viver, sei lá eu quantos anos, cara. Pensou? Aí vira um adulto problemático, vai te dar o trabalho até você morrer. Não, um pet é mais fácil. Porque mesmo que se ele for ruim, é 10, 12 anos, já está indo. Pronto, ufa. Aí você pega um outro, aí você escolhe um pouquinho mais dócil. Né? Pesquisa uma raça mais... Irmãos, nós estamos vivendo um momento em que a influência que quebra o padrão de Deus já entrou na cabeça de todo mundo. E isso que eu estou falando aqui é um extremo absurdo para 99% do mundo. E talvez seja até para você já. Alguém tinha levantado a mão? Márcio. Titulares de direito. Vão receber herança agora. Recebe herança. Olha que maravilha. E outra, imagina o divórcio. Guarda compartilhada. O Lulu, segunda, quarta-feira, fica com o papai. Quarta, quinta-feira, fica a mamãe. E final de semana alternados, que é para o Lulu não ficar depressivo. Amigo, dá um osso para ele, que ele não vai ficar depressivo. É isso aí, né?
Guarda com compartilhar. Tudo isso é influência, irmãos, está dentro da nossa casa. Aí eles usam músicas, grupo de rock, filmes, séries, desenhos, personagens folclóricos, livros, né? Estilo Paulo Coelho, que já se autodeclarou satânico, Harry Potter, e por aí vai, né? O bruxinho, né? A gente tinha o fantasminha camarada, agora nós temos os bruxinhos camaradas, né? Jogos, novelas, peças teatrais, adoção de festas pagãs, né? O Halloween está aí para provar isso aí, como algo cultural ou folclórico, desfiles de escola de samba como arte, não é mais carnalidade, é arte, né? Campanhas publicitárias, defesa das ideologias e simbologia como algo sem valor, a simbologia, vamos dizer assim, cristã, é algo sem valor. Você pega aí nessas parada gay, aí sai um gay lá de Jesus crucificado, e aí pega depois, né, e faz absurdos com crucifixos. É arte, é direito de manifestação, né? Vestuário, usa um monte de roupa que ao invés de demonstrar a sua luz, demonstra que você não é cristão, irmãos. Não existe um padrão de roupa bíblico, isso é verdade. Mas, lembra, aconteceu isso na igreja de Matão. Estou lá num belo dia, vem uma irmãzinha da igreja, sex machine, no culto, camiseta, e ainda com purpurina para brilhar, só faltou ter neon, piscando. Pessoa sem noção. E aí se ela vai na igreja com aquela camiseta, ela anda isso aí no dia a dia. O que ela está falando para os outros? Vem em mim que eu sou facinho. Mas aí, aí se alguém mete a cara com ela fica brava. Fala, peraí, você disse que você é a marca disso. Você está fazendo a publicidade, a propaganda. Então pensa no que você está fazendo. Se eu estou divulgando uma banda que eu sei que não tem princípios cristãos, tem que propagar o quê? Só que isso já está inserido, como se fosse algo normal. Ah, pastor, é só uma camiseta. É justamente o que Satanás quer que você pense. Ele quer tirar o absurdo. Não tem problema nenhum. Ah, pastor, é só um show de rock. Eu sou da geração, por exemplo, que você via o show de rock, a banda Kiss. A banda Kiss fazia sacrifício de pintinhos. Soltava um monte de pintinhos no palco e os caras cantando e matando. Se fizesse um negócio hoje desse, imagina, já ia preso todo mundo que estava no show, né? Porque ninguém defendeu os pintinhos. Mas naquela época, que coisa fantástica, rapaz, que maravilha. O outro lá, que estava no show, veio um morcego voando, ele pegou o morcego, arrancou a cabeça do morcego no dente. Olha que delícia, cara. Aí o pessoal fala assim, não tem nada a ver, pastor. Isso é música. Peraí, cara. Quem que é o doido aqui? Aquele que crê na Bíblia? Que é o maluco? Que é o ultrapassado? É paciência, né? E aí muda a questão do vestuário, a imposição da moda. Vestuário é moda. Shortinho. Não pode nem ser chamado de short, né? Não, mas é moda. Quer falar alguma coisa? Não, mas é moda. Amigo, o que você está passando? Que tipo de mensagem você está passando? Como um cristão? Sim ou não? Padrão de beleza. Estabelece um padrão de beleza. Você sabe que hoje, irmãos, tudo, não
passa nada. Tudo tem uma mensagem. Na minha época era o seguinte, eu não vou lembrar agora, mas talvez você lembre. O cara começou a usar brinco. Se era o brinco na orelha direita, eu não vou lembrar agora como que era o esquema lá. Mas se ele é direita, é só um brinco, ele continua sendo heterossexual. Agora, se eu tinha furado o brinco na esquerda, significava que ele já cortava para os dois lados. E se, dependendo se fosse só um furinho lá com coisinha, uma coisa, se fosse um pingente, aí ele já é ativo e passivo. Eram símbolos. Depois acaba caindo, então, hoje não tem. Mas, falando de hoje, a menina pintar o cabelo de azul. Não lembro que sériezinha de adolescente foi. A menina que pintava o cabelo de azul era para mostrar para as outras que ela era menino. O pessoal fica aí, mimimi, que menino usa azul, menina usa rosa. Na própria essência do simbolismo, as meninas que querem ser meninos usavam a ideia de pintar o cabelo de azul para dizer que elas eram meninos, que elas gostavam de meninas. Aí vira um modismo. Aí um monte de gente na igreja as meninas pintam o cabelo de azul sem saber que tem esse simbolismo e que tem essa mensagem. E fica por isso mesmo. Irmão, Satanás não dá ponto sem nó. Tudo tem um porquê. Sim, a ideia é descaracterizar. É uma autodestruição, em última análise. Né? O cara não se sente feliz com o que ele tem, aí ele dá uma maquiada geral. A gente olha com pesar, né? Você vê, tem uns caras que põem agora umas bolinhas de gude dentro da pele, pra ficar com os caroços assim. Ou ficar um caroço assim, ó, igual o dinossauro. Tem uns que agora puseram um espeto para fora assim. Você fura a pele assim, põe um espeto assim, fica igual a gente põe paralama de bicicleta para fazer graça. Os caras agora põem na testa. Minha geração furava o paralama da bicicleta para ficar Mad Max, que era da minha geração, né? Punha, né? Agora hoje não, o cara fura a testa. Tatua a cara, corta a língua e tal. Isso é autodestruição, irmãos. Quer falar? Não? Então veja. Agora, vai se quebrando o absurdo. É isso que ele vai quebrar o absurdo. Descaracterizar a criação humana e tornar essa criação o mais parecido com ele possível. Agora, isso tem entrado dentro da nossa casa, irmãos. Isso está dentro do nosso lar. E que com um poder de influência maior do que as escrituras, que ficam fechadas a semana inteira. A palavra de Deus fica lá, bonitinha, lá na estantezinha, fechada a semana inteira. Mas a televisão fica aberta, o celular fica aberto, os aplicativos ficam abertos, os streams da vida ficam abertos. Fico com duas orelhas de onde eu pus. Tem. Moda. Agora, é um tipo de situação que faz o quê? Que descaracteriza a criação. Irmãos, aqueles que vêm dessa forma para Cristo é uma coisa. Mas aqueles que se dizem cristãos entrar numa barca dessa é outra coisa. Talvez o presbítero Paulo vai se lembrar, o Flávio também, lá de Matão, o Paulo, quando veio para a igreja, o Paulo Menotti, né, ele veio com um alargador que dava para, dependendo, se o caboclo fosse magrinho, dava para correr assim, pular e passar por dentro. Né? O cara veio daquela forma. Tudo bem. Ninguém vai cortar a orelha dele.
Aí quando foi para mandar ele para o seminário, o pessoal do presbitério falou assim, pô, mas tem alagador para mandar para o presbitério. Eu falei, então. E ele era casado na época, a Rosiane, que era surda. E aí veja como que chega o ápice, né, do negócio. Aí entraram com um documento no presbitério que alguém ia pagar não sei quantos R$1.000 para fazer uma cirurgia de plástica para fechar a orelha do Paulo. Aí eu levantei e chamei todo mundo de hipócrita. Vocês são uns fariseus miseráveis. Porque vocês estão levantando, na época acho que era 5 mil, 6 mil reais para fazer a cirurgia, para fechar a orelha do cara, e vocês não levantam R$1 para abrir o ouvido da esposa que é surda. Vê se alguém chegou, pastor, quanto que é a cirurgia para essa menina voltar a escutar, uma vez que ela tinha audição e perdeu, e era possível retroceder, só que fica caríssimo. Vê se alguém na igreja levantou para falar assim, pastor, vamos fazer uma campanha para a Rosiane voltar a escutar. Não. Agora, porque o outro chegou na igreja com alargador e queria gastar 5, 6 mil reais para fechar a orelha do cara. Eu falei, peraí, eu não sou a favor que ninguém coloque alargador, mas o cara veio. Tudo bem, meu amigo, o cara veio. Jesus salvou o cara, beleza, vamos deixar o negócio. Agora, gastar para fechar a orelha e não gastar nada para abrir o ouvido da outra, aí para mim isso aí já fugiu do padrão. Mas veja, só para concluir, aquele que vem é uma coisa, aquele que está é outra coisa. Tudo bem? Quer ter que ir? Onde é tudo? Sim, é influência, vai recebendo a influência. Sim. Mas hoje os filhos são senhores da casa, dona Gertrudes. Por isso que a senhora é de uma geração que os pais eram os senhores da casa. Hoje não, hoje quem são os senhores da casa? As crianças. A mamãe chega para a filhinha de 3, 4 anos, o que você quer, papá? Como é que lanche feliz? Aí olha pro pai, ela quer, né? Ela não vai comer outra coisa. Então, não, então, mas é o que eu estou falando. Hoje, as crianças são senhores da casa. É ele que define o que come, quando come, aonde come, se come, a roupa que veste, a roupa que vai comprar. É hoje. Isso foi assim, do dia para a noite que aconteceu? Não foi, irmãos. Isso é um processo de influência. Processo de influência. E que acaba conduzindo as famílias a colher frutos amargos. Tudo bem até aqui? Vamos lá, qual que é a visão bíblica aí, para a gente fechar aqui? 1 Pedro 5, 8, 9, a ideia é resistir-lhe firmes na fé. O diabo está ao derredor, como leão que ruge, então fique firme, e ele, o que vai acontecer? Ele fugirá, não é isso? Então vamos lá. 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios e vigilantes. Veja, sede sóbrios, moderados e vigilantes, atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Padrões aqui: sobriedade, vigilância e firmeza na fé. Moderação, vigilância, ou seja, atenção constante e firmeza na fé.
é o princípio para você resistir firmemente às influências de Satanás e do satanismo. Tudo bem? Porque ele está querendo te devorar. Tiago, capítulo 4, você voltar um pouquinho, você vai no capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, vós que sois de ânimo dobre, você que pisa em duas canoas, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto. Veja, não é o padrão do hedonismo, é o padrão da abnegação. A vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Completamente diferente daquilo que o mundo tem ensinado hoje. Então, chegai-vos para Deus, purificai-vos, abstende-vos e humilhai-vos. Efésios 6, que fala da armadura de Deus, vai dizer para você se revestir dessa armadura de Deus. Se você for estudar as armaduras aqui, você vai ver que o padrão é justamente de virtudes. Verso 11, revestir de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, investindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E aí vai, e a ideia é que o revestir da armadura de Deus é uma vida cheia de virtudes segundo o padrão de Deus, e não segundo as ciladas de Satanás, porque é cilada, é armadilha, irmãos. Essa é a ideia. 1 João 3, vamos lá para o finalzinho da Bíblia. O verso 7 vai dizer: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede de quem? Procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado ou de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E nisso são manifestos os filhos de Deus, através da prática da justiça, de não viver na prática do pecado. Isso se manifesta os filhos de Deus. E também se manifesta os filhos de quem? Filho do diabo, na prática do pecado, na prática da injustiça, por aí vai. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então a visão bíblica, irmãos, nós temos um inimigo e temos que resistir a ele com moderação, com vigilância, firmeza na fé e prática de vida que glorifica o Senhor. Não adianta nada você falar que você é cristão, mas viver uma vida ética totalmente contrária ao padrão de Deus. Você pode até falar que é de Deus, mas continua como filho do diabo. Se você não tiver um padrão moral, ético, de santidade e piedade, você pode falar que é cristão, mas a Bíblia te chama de filho do diabo. Concluindo, irmãos, o satanismo, mais que uma religião ou prática modinha de adolescente rebelde, é uma vã filosofia cujos princípios estão sendo aplicados por todos os aliados de Satanás para moldar o nosso modo de viver e aceitar as coisas. A permissividade, ou seja, o liberalismo tolerante, as alternativas éticas, como nós já estudamos, né, às quartas-feiras, como o antinomismo, não há regras, como o generalismo, os fins justificam os meios, ou o situacionismo, toda forma de amor é o que vale, e inclusive o modelo capitalista moderno, esse materialismo, hedonismo, ostentação, o lucro acima de tudo, faz parte da agenda do satanismo. E isso já entrou dentro das igrejas.
Quando a igreja deixa de aplicar a disciplina eclesiástica. Satanismo, que diz, ó, não há regras. Quando a Bíblia começa a usar de estratégias puramente humanas para atrair as pessoas para a igreja, os fins justificam os meios. Você não prega o evangelho todo, você só prega, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para você. Ao invés de arrependei-vos e crede. Isso é satanismo dentro da igreja. Quando você diz que devemos tolerar toda prática e toda demonstração de amor, né? Teologia de Lulu Santos, né? A musiquinha dele lá, que nós aceitamos toda forma de amor, não é isso? Isso é uma teologia, irmãos. Incentivada por essa alternativa ética de que se tem amor, está valendo. Não importa se é homem com homem, mulher com mulher, cachorro com gato. Está valendo. O homem com a árvore. Está valendo. E essa ideia do materialismo, que dentro da igreja chama-se teologia da prosperidade. Isso é satanismo dentro da igreja. E que de certa forma vai matando o sapo devagar, né? Porque vai sendo introduzido devagarinho. E as pessoas vão, eu vou na igreja porque eu vou ficar rico. Eu vou na igreja porque eu não vou ter problema. Quem falou isso, meu amigo? Houve um tempo que vir para a igreja era justamente perder todos os bens, perder a sua posição social e ser perseguido. Se isso não está acontecendo, não é porque Satanás ficou bonzinho de uma hora para outra. É porque a igreja deixou de ser igreja. É porque o cristianismo deixou de ser o verdadeiro cristianismo. Se a gente começar a viver o verdadeiro cristianismo, você pode ter certeza, meu amigo, você vai começar a colher todos os frutos de uma consequência dos inimigos de Cristo. O mundo vai te odiar se você seguir o verdadeiro cristianismo. Só que aí eu prego isso, aí eu sou chamado, porque eu sou aceita. O que nós vamos fazer? Infelizmente, o satanismo gótico ainda existe, né, de modo velado, e de vez em quando aí nós vemos algum rumor, de vez em quando sai lá, sacrifícios humanos, suspeita de sacrifícios humanos no Paraná, mulher, um ritual satânico, mata o próprio filho e corta ele em pedaços. De vez em quando aparecem uns trem assim, desse satanismo explícito, gótico, como a gente escreveu aqui. Mas é pouco. O problema não é esse satanismo, irmão, para a igreja. O problema para a igreja é o satanismo científico ou filosófico, que muda o nosso modo de pensar. Então, esse satanismo gótico, de vez em quando ainda aparece aí, mas isso serve apenas para maquiar o satanismo menos litúrgico e mais filosófico, que já entrou na vida de muitos que se dizem crentes e na vida de muitas igrejas, que, como nós vimos em 1 Timóteo 4:1, trazem ensinos de demônios. Lembre-se, a besta da terra, que é um dos aliados de Satanás, ele tem a aparência de cordeiro, mas a diferença é que a sua voz é do dragão. Aparentemente é piedoso, aparentemente é amor, aparentemente é tolerância cristã, aparentemente é acolhimento, mas o ensino é do dragão, é para desvirtuar, é a colher de açúcar na sua xícara de sal. Esse é o grande perigo. Para a gente finalizar, abra a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 8. Algo que nós comentamos recentemente também, acho que numa quarta-feira, acho que foi numa devocional. João capítulo 8, verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam o quê? Os judeus que haviam crido nele. Se vós permanecerdes na minha o quê? Na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: nós somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? E replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. E João vai dizer que aquele que comete pecado é filho de quem? Do diabo. Aqui Jesus vai dizer assim: o escravo não fica sempre na sua casa, o filho sim para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós porém fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. E disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. E replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Presta atenção agora. Vós sois do... Mas eles não tinham crido em Jesus, esse povo? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Era uma crença superficial, irmãos, porque não permanecia na palavra. É isso que a igreja, infelizmente, tem vivido. Muita gente que se diz crente em Cristo, mas as práticas de vida demonstram quem de fato é o pai deles. E o pai deles, segundo o verso 44, é: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é pai da mentira. Mas porque eu vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Esse é o nosso grande perigo de hoje, irmãos. Pensar que cremos em Cristo, mas ainda servindo ao diabo, através da prática do pecado, através da mensagem que nós estamos passando com a nossa vida, com o nosso estilo de vida. E somos chamados a sermos sóbrios, vigilantes, firmes na fé, praticando a justiça e permanecendo na palavra do Senhor. É isso que de fato nos caracteriza como filhos de Deus, porque o contrário, infelizmente, caracteriza aqueles que são filhos do diabo. O satanismo está mais perto de nós do que nós imaginamos. E às vezes muitas das nossas práticas, infelizmente, são influências desse satanismo. Que nós sejamos encontrados sóbrios, vigilantes e firmes na fé. Amém?